No ano de 1984, várias canções de Natal faziam sucesso nas rádios, e em meio a tantos sucessos, surgiu uma das canções que se tornaria símbolo das festas de fim de ano, que foi a canção Last Christmas do One. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer toda a história dessa música, como ela surgiu, como ela chegou a esse sucesso e também polêmicas envolvendo essa canção. Então, no vídeo especial de Natal do canal TV 80, nós vamos fazer uma viagem pela composição de Last Christmas e conhecer toda a história da música. Então, se você quer fazer essa viagem natalina junto comigo, eu sou o Hiro, esse é o canal TV 80 e vai começar o especial de Natal do seu canal mais nostálgico do YouTube. One foi uma dupla pop de sucesso composta pelo George Michael e pelo Andrew Ridgeley e foi formada em Londres no ano de 1981. A dupla fez um grande sucesso no cenário pop, mas uma das suas canções é marca registrada do Natal, que é a canção Last Christmas. Então nós vamos fazer uma viagem, descobrir como essa canção surgiu e como ela se tornou esse sucesso fenomenal, na qual faz sucesso até hoje. Tudo começou no mês de fevereiro de 1984. George estava de férias na casa dos seus pais junto com seu amigo e parceiro de banda Andrew, que era em Londres, que foi a casa onde o George Michael passou a sua infância. E quando os dois estavam lá, George teve uma ideia repentina sobre uma canção. Então ele correu para o seu quarto de infância, o quarto que era dele quando ele era criança, se trancou lá e em poucos minutos saiu com a melodia da música Last Christmas. Na sua mente, ele já tinha toda a melodia da canção e mostrou para o seu parceiro Andrew. One day, at his mum and dad's house, there was a football match on the TV. No one was in except Andrew and I. And Yog just sat up, bolt upright and said, I've got to go upstairs. I've got an idea. And I wrote it on one of those little 4-track Porter Studios. I went downstairs and I said to Andrew, I've done it. E aí já surgiu a ideia do George Michael de lançar um single de Natal, porque o George Michael tinha uma grande vontade de ter um single de Natal nas primeiras paradas do Reino Unido no final do ano. Então a ideia começou a desenvolver a partir dessa ideia que ele teve momentânea e da parte instrumental de Last Christmas que ele já tinha na sua mente. E assim, ele tratou agora de escrever uma letra para essa música. George já de início queria compor um clássico de Natal atemporal, que fizesse sucesso independente do ano que ele fosse tocado. E ele teve a ideia de abordar um tema universal. Ele escolheu amor e focar principalmente em um amor perdido e em desilusão amorosa, na qual isso tudo aconteceria na época do Natal. Então, juntando essa questão de amor perdido no Natal, surgiu a letra de Last Christmas. Na qual a letra mistura um romance com uma dor pelo término, mas também uma leve esperança de recomeço. E essa letra acaba traduzindo todo o sofrimento de um homem que foi abandonado pela sua amada no último Natal. E nesse outro Natal que está acontecendo, a lembrança desse amor acaba voltando e ele sofre cada vez mais porque ele ainda ama essa mulher. E só para vocês entenderem o drama da canção, na primeira estrofe diz assim: no último Natal eu te dei meu coração, mas no dia seguinte você jogou fora. E assim George Michael já tinha a letra da canção pronta e também a melodia. Agora chegava a hora de gravar. E George, do jeito que era perfeccionista e queria alcançar o número 1 das paradas no final do ano,
ele mesmo encarregou-se de fazer tudo, porque ele queria que essa gravação fosse perfeita. E assim, em agosto do ano de 1984, ele alugou o Advision Studio em Londres para poder fazer a gravação dessa música. E para entrar no clima, ele mesmo decorou todo o estúdio com enfeites natalinos. E para fazer a gravação, ele contratou o engenheiro de som Chris Porter e mais 2 assistentes para o processo de gravação. E o próprio George se responsabilizou por praticamente tudo da gravação. Ele começou gravando a melodia, onde ele tocou o teclado e gravou. Logo em seguida, programou a bateria eletrônica. E também gravou os sinos do trenó que tem durante a canção. Logo em seguida, ele passou para as gravações dos backing vocals. E por último, fez a gravação da sua voz. Então, como vocês podem ver, todo o processo da canção foi feito pelo George Michael. Ele gravou a melodia, ele gravou os back vocal e também gravou a voz principal. Ele estava investindo firme nessa canção porque ele queria que fosse a canção de Natal perfeita. E nem precisa pedir, porque o TV80 veio para ficar. E você que está assistindo, tá curtindo o vídeo até agora? Então chegou aquela hora de deixar um joinha no vídeo. Isso é bem rapidinho e é de graça. Você só clica no botão do like e ajuda bastante o canal e o vídeo. Então eu conto com a sua ajuda. Clica no botão do like, é rapidinho que você vai ajudar bastante o TV80. Então eu conto com seu joinha. E assim, George já tinha a canção gravada e antes de ser lançada, ele queria um clipe para essa canção, que esse clipe fosse gravado antes para ser lançado junto com a canção natalina. Então, em 1984, começou a gravação do clipe da canção. Essa gravação durou cerca de 3 dias e foi filmado nos Alpes suíços, na qual o local foi um resort chamado Saas-Fee, que fica na Suíça. E dentro do resort, eles reservaram o chalé Schloss Hotel e também áreas próximas de esqui. E para estrelar o clipe, foi convidada a modelo Kate Hill, que seria a personagem que moveria a trama do clipe. E assim, as gravações foram iniciadas. O clipe foi dirigido pelo Andy Morahan e pelo próprio George Michael. E o clipe tem toda uma história a ser contada, onde mostra o reencontro de um grupo de amigos que reservam um chalé para poderem comemorar as festas de fim de ano. Só que tem um problema. O George e a Kate eram namorados no Natal passado. Só que no último Natal ela acabou dando um fora nele, dispensou ele e ele ficou apaixonado por ela e nunca conseguiu superar essa paixão. E os dois acabam se reencontrando nesse Natal, só que existe um problema. Agora a Kate é namorada do melhor amigo do Michael, que é o Andrew. E ao reencontrar a Kate, o George acaba reacendendo aquela paixão que sentia por ela, ficando inconformado pela sua amada agora ser namorada do seu melhor amigo. Sendo esse todo o enredo do clipe musical. E assim, George e Andrew fizeram um ensaio fotográfico natalino para estampar a capa do single, que foi um capricho total. Você pode ver nas fotografias que o George estava vestido de Papai Noel e o Andrew vestido de rena. Tudo no estilo bem natalino, para vocês verem o capricho que o George Michael estava tendo nessa canção, além também de ter outro single que foi lançado com a foto dos dois em preto e branco, mas o mais comum é esse que eles estão com roupas natalinas. Então George começou a contar os dias para chegar logo o final do ano para poder lançar o seu single. Fourth number. What's your next single? It's called Last Christmas. It's a Christmas single. Is it very Christmassy? Very. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And I'm not giving you any more than that. Oh, that was good. Só que o mundo de George Michael iria cair, porque viria um tombo que ele não estava esperando. Em 1984, a Etiópia estava passando por um momento extremamente difícil. A fome estava dizimando as pessoas do país. Isso acabou dando repercussão global e vários países começaram a ajudar a Etiópia. Então o músico Bob Geldof viu a notícia na TV e resolveu
ajudar a Etiópia, e ele teve a ideia de reunir vários cantores famosos da época, gravar um single natalino e lançar esse single, para que todo o dinheiro que fosse arrecadado com a venda desse single e do clipe ajudaria a erradicar a fome na Etiópia. E assim, Bob Geldof compôs um single natalino e convidou vários cantores famosos da época, e dentre eles estava o George Michael. So, George Michael of Wham, Sting of the Police, Johnny Hadley of Spandau Ballet, Bananarama, and a score of other stars gathered to record a Christmas song with a message, from which all the profits will go to Ethiopia. George Michael aceitou participar do single, mas já ficou com a pulga atrás da orelha, porque agora teria outro single natalino que iria concorrer com a sua canção Last Christmas. But it's been good. The song's really catchy. It's a major threat to our fourth number one. E assim, no dia 25 de novembro do ano de 1984, foi gravado o single beneficente Do They Know It Christmas. But say a prayer, pray for the other one, where nothing ever grows. Do they know it's Christmas time at all? Que seria lançado no final daquele ano para que tudo que fosse arrecadado fosse enviado para a Etiópia. E assim chegamos no mês de dezembro de 1984, onde seria o momento desses singles natalinos serem lançados. Lembrando que George Michael fez Last Christmas com o objetivo de chegar no primeiro lugar nas paradas no Reino Unido. We knew we had a number one on our hands. Mas agora o single teria um concorrente que seria Do They Know It Christmas, onde o próprio George Michael também participava. E assim, em 3 de dezembro de 1984, foi lançado a música Do They Know It Christmas, e também nessa mesma data foi lançado o single Last Christmas. As músicas, assim que estrearam nas rádios, logo caíram no gosto popular. Lembrando que na década de 80 as pessoas consumiam muita música e ficavam ansiosas por lançamentos de single no fim do ano. Então as pessoas estavam na expectativa, e essas duas canções chegaram nas rádios e logo se tornaram um sucesso absoluto. E assim, logo no final do ano, Do They Know It Christmas acabou alcançando o primeiro lugar das paradas no Reino Unido. E Last Christmas acabou ficando na segunda posição nas paradas do Reino Unido. Final BBC Top 20 of 1984. Wham! With Last Christmas still at number 2, and at number 1 for the second week, number 1 for Christmas, Band-Aid. Isso deixou George Michael arrasado, porque ele almejava o primeiro lugar, ele não queria ser o segundo lugar. Então ele acabou ficando arrasado com essa situação e não se conformou. And that bastard insecure little thing that wanted his 4 number ones that year, you know. It's irrational. George needed more. Só que, por outro lado, ele acabou compreendendo essa questão beneficente do single que ele havia gravado junto com os outros artistas, então ele teve uma decisão, que ele iria ajudar também a Etiópia. E assim, tudo que foi arrecadado por um ano com o single Last Christmas, ele reverteu para a Etiópia, também para combater a fome no país na época. Some good news this morning from Wham! Even though they're at number 2 and they haven't made number 1 for Christmas, they are donating all the royalties of their record worldwide to the Ethiopia Fund. So that's numbers 1 and 2, totally in aid of the Ethiopia Famine Fund. E logo depois, no dia 13 de dezembro do ano de 1984, eles lançaram o clipe da música Last Christmas, que também se tornou sucesso. E assim, a canção Last Christmas se tornou uma canção padrão de fim de ano. A partir do seu lançamento, essa canção começou a se tornar famosa em vários países. Então, bastou isso para surgir uma polêmica sobre essa canção. Uma dupla de compositores entrou na justiça contra o George Michael, afirmando que eles haviam plagiado uma canção deles. E a canção em questão era a canção Can't Smile With You, que foi sucesso no ano de 1975 na voz do cantor Barry Manilow. E
E assim, os 3 compositores da canção, no começo eu falei que era 2, mas são 3 compositores, entraram na justiça contra o George Michael, afirmando que a música Last Christmas era um plágio da canção feita por eles. George Michael reagiu, contratou um advogado, na qual entrou nessa batalha judicial para provar que a canção dele era original e única. Inclusive, a sua defesa apresentou várias outras canções que tinham também similaridade com Last Christmas. E assim, no final das contas, George Michael ganhou o processo. E assim, Last Christmas continuou como canção original, com letra e melodia do próprio George Michael. Mas uma coisa é fato, se você escuta Can't Smile With You, realmente você vê algumas semelhanças na melodia com a música Last Christmas. Dê uma conferida nas comparações para você ver realmente se não existe algumas semelhanças. Can't smile without you. Last Christmas I gave you my heart. I can't laugh and I can't sing. This year to save me from tears. E assim, mais de 40 anos depois do lançamento de Last Christmas, a canção continuou sendo sucesso a cada ano. Passou a ser acrescentada em qualquer coisa referente ao Natal. Passou a ser trilha de filmes, de séries. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Inclusive se tornou uma canção tão tocada que inventaram um jogo chamado Whamageddon, onde as pessoas são desafiadas a passar o Natal todo sem escutar a música Last Christmas. Eu com certeza perderia esse jogo, porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu já escutei ela só esse ano. E além disso, a canção caiu no gosto de vários outros cantores. Isso eu falo até de cantores mais atuais. Já foram feitas várias versões cover dessa canção por cantores famosos. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Só que no ano de 2016, George Michael morreu. E uma coincidência sobre a morte do George Michael é que ele fez um grande sucesso com essa música natalina e o George Michael morreu no dia 25 de dezembro do ano de 2016, exatamente no dia de Natal. A morte do cantor George Michael aos 53 anos surpreendeu o mundo e provocou reações de fãs. Segundo autoridades, a suspeita é de que o cantor pop tenha morrido de insuficiência cardíaca. George Michael morreu em casa no interior da Inglaterra na tarde deste domingo. Só que mesmo após a sua morte, Last Christmas continuou trilhando um legado. No ano de 2019, foi lançado um filme com o nome de Last Christmas. Só que quando o filme chegou aqui no Brasil, eles resolveram distorcer totalmente o nome do filme. Tiraram o nome original do filme e substituíram pelo nome Uma Segunda Chance para Amar. Que merda, hein? Esse filme foi lançado no dia 8 de novembro de 2019 e traz a história da personagem Kate, que é uma mulher que teve um problema de coração e acabou passando por um transplante, só que ela não cuida da sua vida está praticamente destruída. Então ela acaba conhecendo um rapaz chamado Tom e ele vai mostrar a ela que a vida vai muito mais além do que ela imagina. Só que no final do filme existe um segredo sobre esse Tom que ela vai descobrir e isso vai acabar mudando a sua vida. Ela ficou entre a vida e a morte. Quando eu fiquei doente, foi do coração. Mas recebeu como presente de Natal uma segunda chance para amar. Você é a única pessoa que faz eu me sentir, sei lá, real. Hoje... Que bom que nos encontramos. O amor pode tudo.
O filme leva o nome da canção do George Michael porque eles utilizaram a canção Last Christmas como inspiração para o filme. Não é exatamente a história da música que é tratada no filme, mas sim uma história que remeta à canção Last Christmas. O George Michael, quando estava em vida, já sabia que esse filme estava sendo produzido, inclusive ele era um dos apoiadores desse filme. Ele chegou até ceder materiais inéditos e exclusivos para esse filme, só que ele acabou morrendo antes da estreia do longa. Mas o filme faz jus ao George Michael, inclusive ele é citado em várias partes do filme porque a personagem Kate é muito fã do George Michael, e o filme praticamente encerra com a canção que dá nome Last Christmas. A Kate canta essa canção no final do filme. E assim pulamos para o ano de 2021, onde o sonho do George Michael aconteceria. Nesse ano, a música Last Christmas, pela primeira vez, alcançou o primeiro lugar da parada do Reino Unido. Ou seja, 37 anos depois, o sonho do George Michael se realizou. Uma pena que ele não estava vivo para ver o seu sonho realizado. E até hoje, a música continua sendo sucesso internacional. Essa música Last Christmas é a segunda música de Natal mais escutada no Spotify. Ela só perde para a música All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a música da Mariah Carey está em primeiro lugar com 2.230.160.804 visualizações. E no segundo lugar está a música Last Christmas com 1.933.636.070 reproduções. Lembrando que esse número é na data que eu estou gravando esse vídeo. Com certeza agora no momento que você está assistindo, os números estão maiores. Mas até o momento, Last Christmas continua sendo a segunda música de Natal mais escutada. E Last Christmas não é apenas uma canção de Natal, é uma canção que fala de desilusão amorosa, mas o George Michael conseguiu transformar a desilusão amorosa da canção em um clássico natalino, em uma música que representa o Natal. Então, toda vez que você for escutar Last Christmas, saiba que você está escutando uma das maiores músicas de Natal ao redor do mundo. E deixa aqui nos comentários se você gosta da canção Last Christmas, se você prefere a versão original do One ou você prefere alguma versão cover cantada por outro cantor. Deixa aqui nos comentários. E deixa também qual é a sua música favorita de Natal, é essa ou é alguma outra? Deixa nos comentários que eu vou ler todos e deixar um joinha. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha para ajudar o canal. Nesse Natal, eu desejo um Feliz Natal para vocês e eu espero vocês no próximo programa da sua TV 80! Um cubo mágico na mão, fitas cassete rebobinando emoção. No TV 80 viajamos de volta a lugar nenhum.